lá, vamos começar agora a correção do estudo dirigido 2 do sexto ano, né? A continuação. Estudo dirigido, ele serve para você revisar os assuntos daquele bimestre ou trimestre, ok? Primeiro, nós vamos falar o que é matéria. A primeira pergunta que eu fiz, né, de ciências foi: explique resumidamente sobre substâncias e misturas. Mas não tem como a gente falar de substâncias e misturas sem falar da matéria primeiro, certo? Então, matéria é tudo que existe ao nosso redor que vai ocupar um lugar no espaço e tem massa, ok? A matéria é constituída por partes menores, chamadas de átomos, tá? Os quais podem ser diferentes tipos e interagir uns com os outros, formando estruturas mais completas, que são as moléculas. Então, aqui é uma molécula de água, que é a junção de dois átomos, que é aqui dois átomos de hidrogênio, dois tipos de átomo, né? Dois átomos de hidrogênio e um outro tipo que é oxigênio. Então, hidrogênio e oxigênio, só que são dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. A junção desses dois átomos vai formar a molécula. E o que são substâncias, né? A matéria ela pode ser constituída por uma ou mais substâncias, as quais apresentam duas características importantes. A primeira característica: as substâncias possuem a mesma propriedade em todo o seu volume. Por exemplo, uma porção de sal de cozinha é formado pelo cloreto de sódio puro e apresenta a mesma aparência e sabor. Há substâncias que não são separáveis por métodos físicos, como vamos estudar mais na frente, ok? Além disso, as substâncias podem ser classificadas em simples ou compostas. As substâncias simples, elas são aquelas formadas por só um tipo de átomo. No caso aqui, ó, o oxigênio. O oxigênio só tem um tipo de átomo, tá bom? É uma substância simples. E a substância composta vai apresentar dois ou mais tipos de átomo. No caso aqui, do gás carbônico, que tem o oxigênio, que é um átomo, e o carbono, que é outro, tipo de átomo, ok? Então, o gás carbônico vai ser uma substância composta, porque tem dois tipos de átomos, tá bom? Tem o diamante, que também vai ser uma substância simples, porque só tem o carbono. E na substância composta, nós vamos ter o gelo seco, tá bom? O gelo seco vai ser uma substância composta, porque tem carbono e oxigênio. Agora, as misturas, né? A associação de substâncias a gente vai chamar de misturas, tá bom? Se a gente analisar, por exemplo, a água mineral, ela apresenta ser só uma substância, né? Tá ali, você só vê só uma coisa, a água, no caso. Mas, quando a gente analisa o rótulo, a gente vai ver que existem vários componentes misturados. Então, a água mineral, ela não é uma substância, né? Ela é uma mistura, porque tem vários componentes misturados ali. Então, a mistura é a interação física de duas ou mais substâncias, como eu já tinha falado. Aí temos misturas homogêneas e heterogêneas, que é o que eu perguntei na questão 2. Explique de forma resumida sobre misturas homogêneas e heterogêneas. As misturas homogêneas, né, são as que possuem a mesma composição e propriedades em todo o seu volume. Visualmente, não é possível identificar as substâncias que compõem, né? Então, aqui tem um açúcar, tem a água e um açúcar dissolvido. Mas aqui, na hora que a gente vê aqui a olho nu, a gente só vê a água, certo? Então, é uma substância homogênea, igual a água mineral. A água mineral também a gente só consegue ver a água. E aí é uma mistura homogênea. A gente não consegue ver as outras substâncias que compõem aquela mistura. Ok? E a mistura heterogênea? Aí sim, a mistura heterogênea, a gente vai ver que não possui a mesma composição e nem propriedade em todo o seu volume.
E aí a gente consegue ver as substâncias. No caso aqui, a gente consegue ver o óleo e a água, porque eles não conseguem se misturar aqui. Então eu consigo ver a água e o óleo. Aqui é uma mistura heterogênea. A olho nu eu consigo ver essas duas substâncias aqui. Pode ter mais substâncias? Pode ter mais. Mas a heterogênea é aquela que eu consigo ver as outras substâncias, ok? Aí elas têm fases, tá bom? Elas têm fases, ok? Mas é isso. Aí eu posso dizer aqui do sangue. O sangue a gente vê, né? A gente consegue ver só uma mistura azul, ou azul não, vermelha, né? A gente só consegue ver uma substância vermelha ali no sangue, né? A olho nu. Mas no sangue existem várias misturas, tá bom? Existem células, fragmentos de células, existe o plasma, existe várias coisas. Então a gente pensa que é uma mistura homogênea, porque a gente só vê ali aquele líquido vermelho, mas é uma mistura heterogênea, que é a exceção aí, né? É essa do sangue, ok? Vamos estudar sobre soluto e solvente, que aí no caso, eu perguntei na questão 3, explique sobre a solubilidade das substâncias, né? As soluções, as substâncias que compõem não são identificadas visualmente. E elas se misturam de maneira que todo o volume da mistura apresenta a mesma característica. Isso ocorre porque a substância vai se dissolver em uma outra. O que é soluto? O soluto é a substância que é dissolvida no solvente, que é o que dissolve. Então, nesse caso aqui, o sal é o soluto e a água é o solvente. Quando eu misturo o sal na água, aí eu vou ter uma mistura aqui, né? Quando esse sal aqui, ele for, eu botar muito sal aqui, além de misturar na água, vai ter um depósito, uma sobra aqui de sal, ok? Que aí nós vamos chamar de uma substância saturada. Então, aquela substância saturada é aquela em que a água ela não consegue mais dissolver. E aí fica um depósito, a substância saturada. E a substância insaturada é aquela quantidade de soluto que a água consegue dissolver tranquilamente. Não fica saturado, não fica cheio de soluto. Transformação física, né? As transformações físicas. Então, voltando aqui só para falar aqui, a solubilidade de uma substância vai se referir à quantidade máxima que aquele soluto vai se dissolver no solvente, tá bom? Vamos falar aqui das transformações físicas, certo? As transformações físicas ocorrem quando não há alteração na matéria, não tem reações químicas e não vão formar novas substâncias. Aqui não formou novas substâncias, aqui só teve a mudança, né, do estado físico da água, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. E a substância, a transformação química, aí sim, tem reações químicas e vai formar novas substâncias. Aí vai ser uma transformação química, ok? Aí vamos estudar a separação das misturas, tá? As misturas, tanto homogêneas quanto heterogêneas, elas podem ser separadas. Vamos estudar com relação a isso aí. A filtração. Como é que ocorre a filtração? É o método utilizado para separar as misturas heterogêneas entre sólido líquido e sólido gás. Ela consiste na utilização de filtros de membranas ou no material com características que deixam passar algumas substâncias e vão reter outras. No caso do café, né, a pessoa faz muito café, ela pega e coloca a água lá, a água ferve, coloca o pó do café dentro da água e deixa ferver mais um pouquinho. Aí vem e filtra, né? Então, filtração é isso. Filtrar é o quê?
a parte sólida vai ficar aqui no filtro e a parte líquida vai descer. Então, é essa diferença aqui. A mistura tá o sólido e o líquido. Quando vai passar pela filtração, o sólido vai ficar aqui no filtro e o líquido vai ficar embaixo. Então, essa aí é a filtração, ok? Eu trouxe aí o exemplo do café. Filtrar o café. A decantação é o método que vai utilizar a separação de misturas que tem densidades diferentes, né? Densidades diferentes. Por exemplo, aqui tem uma mistura e aí aqui digamos que é água e terra. Aí quando parar de mexer, né? Que parar, que ficar quietinho, paradinho o líquido, o que é mais denso vai ficar embaixo, ou seja, o que é mais pesado vai ficar embaixo e o que é menos denso, mais leve, vai ficar em cima. Então, a areia vai descer e o líquido vai subir. E aí, esse aí vai chamar de decantação, ok? Decantação. O tratamento de água e as técnicas de separação de misturas. A água que chega até nós, né, nas torneiras, elas passam por processos. Esses processos vão ocorrer aonde? Nas estações de tratamento de água, na ETA, né? A ETA, a água é captada dos rios, passa por diferentes etapas e visam remover as impurezas presentes nelas. Algumas dessas etapas incluem técnicas de separação de misturas, como a decantação e a filtração. Vamos ver a levigação e ventilação? Então, o que é levigação? A levigação é utilizada para a separação de misturas heterogêneas entre sólidos. Nela, a água vai passar pela mistura separando as substâncias menos densas das mais densas. Aí tem um exemplo do arroz. Quando você vai lavar o arroz, né? Você coloca lá o arrozinho na sua vasilha plástica e coloca a água e depois você vai escorrer, né? Escorrer a água. E aí vai ter essa separação da mistura. A água do arroz vai descer e o arroz vai ficar em cima, tá? O arroz é mais denso, fica dentro da vasilha e a menos densa, que é a água, vai ser despejada. A ventilação, assim como na levigação, é o método utilizado para a separação de misturas heterogêneas entre sólidos. A diferença é que esse processo vai separar as partículas menos densas das mais densas, por meio da corrente de ar. Então, você pode, por exemplo, tem um amendoim torrado. Você quer separar a casca do amendoim. Aí você pode mexer um pouco e depois soprar. Quando você sopra, aí chama de ventilação. Você está separando a casca, que é menos densa, do amendoim, que é mais denso, através do ar, que é a ventilação. Tá bom? E a separação magnética? Vai acontecer o quê? É um método que é utilizado na separação de misturas entre sólidos, em que um deles tem a propriedade de ser atraído por ímãs, ok? Então, aqui, ó, como é que eu vou separar aqui a madeira desse ferro, digamos, o alumínio, alguma coisa desse tipo, que tem essa propriedade de ímã? Eu venho e coloco um ímã aqui. Então, o ferro, né, que ele vai ser atraído por esse ímã e o pó de madeira vai ficar do outro lado. Essa é a separação magnética. Então, as separações de misturas heterogêneas, né, heterogêneas filtração, decantação, levigação, ventilação e magnética. Agora, vamos falar da separação de misturas homogêneas, ok? A primeira separação de misturas homogêneas vai ser a evaporação. É um método utilizado para a separação de misturas homogêneas entre sólido e líquido. Geralmente, esse processo é utilizado quando se deseja separar a fase sólida da mistura, como o sal da água do mar. Então, aqui, para produzir o sal, o que é que acontece? Eles vão pegar aquela água salobra, né? E aí vão colocar em locais onde
tem a incidência dos raios solares, né? Para que haja essa evaporação, ou seja, a água que venha a ser evaporada, venha virar estado gasoso, estado de vapor, e venha ficar aqui embaixo apenas o soluto, ou seja, apenas o sal. E a destilação, como é que eu faço a destilação? É um método utilizado para a separação de misturas homogêneas também, entre sólido líquido e líquido líquido. Esse processo vai se basear na diferença entre os pontos de ebulição, ou seja, os pontos de fervura, né, de uma mistura, ok? Aí, por exemplo, aqui tem uma substância, tem duas substâncias, é uma mistura, né? É uma mistura, só que é uma mistura homogênea. Não dá para ver aqui quais são as substâncias, mas tem aqui. Sendo que uma substância, a ebulição, ponto de ebulição, de fervura, ela é mais rápida do que a outra. Ou seja, aquela que tem um ponto de ebulição, de fervura mais rápida, ele vai começar a ferver, vai passar por aqui e já vai descer aqui. E a outra, que a ebulição é mais lenta, vai ficar desse lado. Ok? E assim vai conseguir separar. E aí é a correção de ciências, ok? Baseado no sistema trilhas de ensino. Obrigada.